Bom dia, pessoal. Bom Mais um dia, webinar, Qualitours. Bom dia, Ilha. bom dia, bom dia. Tudo bem? Tudo Esse bem? webinar também, lembrando, vai ficar gravado. Hoje é o último webinar nosso junto, né, Ilha, este ano. Sim, O penúltimo da Qualitours, né, ano que vem, semana que vem a gente vai fazer um último webinar da ressaca da Black Friday, mostrando as últimas oportunidades aí para vender ainda esse ano, tá bom? Então isso vai ser bem bacana. bacana. Está sendo um sucesso, né, João? Muita venda Está, acontecendo, né? Black Friday está muito boa, muitas oportunidades bacanas, né? Eu vou lembrar aqui, vou até pedir para Adriana jogar no chat, Adri, lembra por favor o pessoal das nossas ações com a Disney, né? Disney até Cruise Line até 10 vezes sem juros, é um produto aí que a gente está focando bastante e com incentivo de R$ 500 para o agente de viagem emissor, tá bom? Pessoal, hoje nosso webinar novamente sobre destinos, dessa vez vão ser 3 destinos. Eu imagino que a gente vai ter um webinar aqui bem sucinto, rapidinho, não são muitos slides. Já estão vendo a minha tela, certo? Da apresentação. Hoje a gente vai falar, gente, de Alasca, Nova Inglaterra e Bermudas, tá? São destinos bem famosos de cruzeiros, né? Algumas cidades aí vivem, né, do turismo marítimo, a gente vai passar por algumas. E aí a gente quis dividir ali, porque estão todos ali perto, numa região próxima, né? Não que tenha muito a ver, um cliente que vai, por exemplo, fazer um cruzeiro nas Bermudas, ele está indo atrás mais de sol, de calor, já um outro que está indo para o Alasca está querendo uma outra experiência. Mas ainda assim é uma região próxima que a gente decidiu juntar. Só ver se eu consigo visualizar de outro jeito aqui, gente. Um momento. Parar de compartilhar, vou compartilhar de novo. Foi sem som. Beleza. Eu estou te ouvindo perfeitamente. Beleza. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Pessoal, nosso slide, né, de início, que eu sempre gosto de relembrar, uma coisa que eu e o William, a gente sempre bate na tecla, né, antes da gente entrar realmente aonde estão os navios, né, nessa nova sessão, relembrar os benefícios das viagens de cruzeiro, seja cruzeiro marítimo, fluvial ou de expedição, que é a relação do custo-benefício, tá? E aí eu menciono que eu falei também no nosso último webinar, o William pode até, acho que até uma coisa que o William falou comigo, que é a gente aproveitar, por exemplo, essa alta do dólar e que a gente consegue mostrar para o nosso cliente como que um cruzeiro, principalmente os cruzeiros de luxo, ficam valendo muito mais a pena do que colocar no papel uma viagem terrestre, pegando hotel, pegando aéreo, né? Não só do custo, mas também desses benefícios de você ter que desfazer sua mala uma só vez, você fica na mesma cabine durante a viagem toda, consegue visitar vários destinos em um único roteiro de cruzeiro. Então a gente gosta sempre de bater nessa tecla aqui com vocês, justamente para ajudar nos argumentos com os clientes de por que fazer uma viagem de cruzeiro, né? Ilha, só te lembrando, eu não tô te vendo, tá? Então você só me interrompe quando quiser fazer algum comentário, por favor. Você não está me vendo? Não, porque eu fico com a tela Ah, da apresentação, tá? Então é só me ok, interromper, beleza? claro, claro. Pessoal, os navios, na sua grande maioria, né? Um exemplo aqui é a nossa temporada brasileira. Claro que eles costumam seguir o verão. Obviamente que destinos muito famosos, como o Mediterrâneo, o Caribe, tem navegação o ano inteiro, mas claro que tem os meses de alta temporada, onde tem mais companhias e mais navios fazendo aquele destino. Normalmente é no verão, exemplo aqui da nossa temporada brasileira que está começando agora, que vai pegar realmente esse início, né, e a alta temporada do verão aqui, e depois os navios vão embora em março e abril, justamente fazendo a travessia de volta para a Europa para fazer o verão europeu, mas nem sempre isso acontece, principalmente em destinos.
mais remotos, em destinos que a gente considera serem de expedição ou de uma viagem de contemplação, né, Ilha? Alasca é muito disso, né? A gente tem muitas companhias de navios grandes que não entram nessa categoria de expedição, mas sim de um cruzeiro mais contemplativo, e que não necessariamente estão seguindo o verão, né? O Alasca, que é o primeiro destino que a gente vai falar, é um grande exemplo disso, assim como norte da Europa, Ártico, que tem navegações não apenas durante o período mais quente, apesar de serem lugares frios o ano inteiro. Como eu mencionei aqui, nosso primeiro destino de hoje vai ser o Alasca. A gente considera aqui os melhores meses navegáveis junho, julho e agosto, né, que é o verão aí do hemisfério norte. É uma região bem isolada, com muita vida marinha, muitas geleiras, e que, diferente, por exemplo, da Antártica, que aí sim vão navios menores por questões de proibições, a Alasca a gente ainda assim tem grandes companhias fazendo justamente esses roteiros mais contemplativos. A gente tem companhias menores, navios menores, que exploram melhor o Alasca, entram em estreitos que navios grandes não entram, né? O que a gente sempre bate na tecla aqui de algumas vantagens das navegações premium e luxo, são justamente esses navios menores que chegam em lugares que outros cruzeiros não chegam, mas o Alasca é um destino que está super em alta. A MSC acabou de anunciar, por exemplo, que agora vai ter um cruzeiro no Alasca. A Disney, há alguns meses, também começou a navegar no Alasca. Então, é um destino que as companhias estão focando bastante, tá bom? Não importa em que categoria de navio. Estão todas as companhias praticamente que têm uma frota considerável, dedicando um ou dois navios para essa região aqui do Alasca, tá bom? Eu queria acrescentar que, de fato, é um destino muito em voga, continua em alta, deve ter mais de 20 navios operando na mesma, no mesmo período, né? E fazendo o Alasca, basicamente mostrando as geleiras, a, 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 o panorama espetacular que é melhor visto do mar do que em terra, tá? É interessante também a palavra Antártica e Ártico e Ártico, porque o Ártico também faz parte do desse hemisfério norte, né? Antártica quer dizer não tem urso, sem urso. E você vai ver os ursos marrons muito comuns no Alasca, tá? E como sempre, baleias, muita vida marinha, é algo espetacular. Outra pesquisa que foi feita, é interessante mencionar que o Alasca é o único destino que nos Estados Unidos quem decide é o homem. Normalmente as outras viagens, os cruzeiros, quem decide é a mulher. Mas o Alasca é o homem que fala, não, vamos fazer Alasca esse ano. E aí, gente, no Alasca, a gente tem, claro, parte do território canadense, parte do território americano, tá bom? Os principais portos são Anchorage, Juneau, Sitka, Ketchikan e, claro, Victoria, para um porto de desembarque ou embarque, Seattle também, por exemplo, como um porto de desembarque ou embarque. E aí essa é uma viagem, pessoal, que tem muitas opções, uma grande variedade de excursões, um pouco mais radicais, outras mais contemplativas, outras de caminhada leve, uma caminhada mais pesada. Tem caiaque, tem os Odayaks, né, que são aqueles botes grandes de borracha. Tem o Parque Nacional de Skagway, de Juneau, se eu não me engano. O William pode até me corrigir. Tem Ketchikan também, aqui que vocês podem ver no mapa, que é esse totem é,
bem famosos da cultura dos povos originários, né? São lugares protegidos, que tem parques nacionais enormes. Então tem uma grande variedade, inclusive algumas companhias mais de luxo têm até excursões, claro, com custo extra, mas por exemplo de helicóptero, né? Um passeio de helicóptero por cima das geleiras. Então as opções são muitas aqui nesse destino. É bom lembrar, João, você está falando das excursões dos passeios em terra. Tem algumas que, devido ao formato, por serem limitadas por causa dos meios de transporte, etc., eu acho aconselhável o agente de viagem pedir reserva e pagamento. Reserva, o pagamento, eu não sei se é necessário, mas reserva antecipada. Por exemplo, o passeio em trenó puxado por cães. Você imagina quantos trenós e cães tem disponíveis e o tamanho e a quantidade de navios que passam por essa atração. Então, isso é importante. Algumas excursões, como a de helicóptero também, precisam de reserva antecipada para o passageiro que chega a bordo não se sentir frustrado em não poder fazer aquilo que ele gostaria de fazer. E aí, pessoal, vou aproveitar até esse comentário do William, vou dar uma dica aqui, porque foram algumas vendas que eu fiz nesses últimos anos, né, desde que a gente voltou à navegação pós-pandemia. Já vendi para 3 famílias com filho adolescente, né? O menino tinha 16, eu acho que as outras duas eram irmãos de 15 e 17, se eu não me engano, e que adoraram. Então, eu considero, e até pelo feedback desses clientes, que é uma viagem muito bacana para uma família que já tenha filhos uma idade um pouquinho mais elevada, né, do que criança. E eles gostaram muito, muito, justamente por essa variedade no que fazer, nesse contato com a vida marinha. Então foi bem bacana esse feedback que eu quis até passar para vocês. Aqui a gente está dando só um exemplo, né? Que quem tem o nosso guia 2024 tem acesso a esse calendário, né? No ano que vem esse calendário é praticamente o mesmo, a gente adiciona algumas companhias aí. Mas, né, só para mostrar realmente os meses navegáveis, né? A navegação começa em abril e vai até setembro, né? Mais ou menos. Algumas companhias continuam até outubro. No caso, a NCL, que tem um trabalho muito forte de Alasca, pode ver que ela é uma que todos esses meses navegáveis está lá, né? De abril a outubro. Mas o alto da temporada, né? O auge é realmente junho, julho e agosto, tá bom? Aqui são 17 companhias de cruzeiro, né, nesse print, e muitas operando com mais de um navio, tá bom? Então, como eu falei, é um destino cada vez mais em alta e no nosso calendário 2025, que ainda vai sair, vai aumentar ainda mais essa oferta aqui de companhias, porque novas companhias aí estão começando a navegar. Aqui, passando só um pouco pelas principais cidades, né? A gente tem Vancouver, né? Um destaque para a Ilha Victoria, que tem os seus famosos jardins. A ponte suspensa, se não me engano, chama Capilano, que é 70 metros acima dos rios. E claro, né, é uma cidade grande, mas cercada de florestas e canyons. Então é uma cidade que vale muito a pena e é uma cidade que é de embarque e desembarque, tá, pessoal? Ô, João, não é o momento de você falar sobre o visto canadense? Podemos já falar. Pessoal, é o seguinte, que é uma dica importante para vocês. Como vocês sabem, né, agências de viagem devem passar por visto em alguns momentos no ano de vocês. O visto canadense, sem ser o ETA, né, autorização eletrônica de viagem, ou visto físico, é um visto bem moroso de se conseguir. E tem um detalhe: os clientes que, por exemplo, os clientes que vão desembarcar de navio em território canadense, eles precisam ter esse visto físico,
porque está considerando que eles estão entrando no país por meio marinho e não vias aéreas, tá bom? Já se o embarque for em alguma cidade, território canadense, mas o resto do roteiro for só em território americano, que é, aí eu já adianto para vocês, a grande maioria dos roteiros das companhias é assim, aí o cliente pode ter o ETA. Por quê? Porque ele vai sair do Brasil e vai chegar no Canadá de avião, e aí ele vai embarcar no navio já estando no Canadá, ou seja, ele já entrou, já foi autorizado a entrada dele no país. E ele não volta mais para o Canadá, né? Ele sai, por exemplo, de Vancouver e já vai para território americano, né? Já vai fazer portos de paradas em território americano. Aí ele tendo visto americano, está tudo certo. Agora, se ele, por exemplo, sai de Vancouver e vai para outra cidade ainda do Canadá, ele vai precisar ter esse visto físico, porque ele saiu, né, entrou em águas internacionais e está voltando de novo para o Canadá. Então é um detalhe importante. Eu vou até pedir se a Adriana puder meio que resumir isso no comentário aqui para vocês, mas resumindo novamente desembarque de roteiros de Alasca ou de Canadá e Nova Inglaterra, que a gente vai entrar aqui, que o desembarque é em território canadense, vai precisar do visto físico, não online. Se ele só vai embarcar no Canadá e depois não volta para este país, vale o ETA, porque ele vai ter chegado lá de avião, tá bom? E tem muitos embarques dos cruzeiros a partir de Seattle, o que é muito agradável. Eu acho uma cidade super bacana, com vida noturna, tem a sua característica própria. A área o fish market, né, que eles chamam, o mercado de peixes, que não é só de peixes, super interessante. Normalmente tem a maioria dos navios também partindo de Seattle. Perfeito. E aí, gente, tem Ketchikan, né? Não sei nem se eu tô falando direito, o Ida pode até me corrigir, mas acho que sim. Que é a porta de entrada ali da região sul, do que a gente chama da Inside Passage, né? Que é uma das passagens mais famosas da região do Alasca. Que é conhecida pela cultura nativa, pelo salmão, pelos lindos cenários naturais, tá bom? Um dos portos de parada aí bem famosos. Aliás, uma excursão, um passeio é visitar a fábrica onde eles processam o salmão para colocá-lo em latas e exportação. Maravilha, é bom saber, viu? Vou visitar. Você sabe que eu gosto de salmão, né, Ilha? É por isso que eu falei, justamente, que Muito bom. você vai passar o dia inteiro nessa fábrica. Gente, seguindo aqui, né, outro porto bem famoso é Skagway, que tem algumas excursões mais tranquilas, como um passeio na cidade. Era uma cidade Corrida do de Ouro. da Corrida do Ouro, isso de mineradoras, né, a época da Corrida do Ouro, se eu não me engano, 1897 a 99. E aí uma das atrações dessa cidade é o passeio de trem, né, pelas encostas das montanhas, né, uma vista maravilhosa. E também tem o passeio em trenó puxado por cães, que o William mencionou. Já Glacier Bay, a atração é o Parque Nacional de Glacier Bay, né, que tem as suas geleiras, esses fiordes, com muita vida selvagem, muita vida marinha. Aí já excursões um pouco mais aventureiras, Encanto Skagway, né? Como a gente falou, excursões um pouco mais tranquilas, até para um público de um pouco mais de idade. Uma das dicas que a gente dá aqui. João, falando em dicas, voltando a Skagway. Skagway, eu acho que é muito interessante, demonstrando ainda, a- mostrando de uma forma ao vivo e como seria a vida na época da Corrida do Ouro. Tem um museu que é a réplica de um bordel, o Salão Red Onion. Então, as moças estão vestidas como se fossem
as, as que trabalham nesse bordel, né? E isso eu acho que é uma atração interessante e que faz parte para você se lembrar de Skagway existe e por quê, tá? Skagway é uma cidade bem temática, a gente pode se dizer, né, Ilha? Até na arquitetura, ela gosta de remeter realmente a essa época aí da Corrida do Ouro, final Isso aí. de 1800, começo de 1900, enfim. É bem bacana. Ok. Sitka é conhecida, gente, como o coração da Rússia no Alasca. Porque era uma cidade, né? O Alasca é um território que já foi russo, né? Comprado pelos Estados Unidos a preço de banana, se eu não me engano, se eu lembro bem das minhas aulas de história. No século XVIII, missionários russos construíram a Catedral de São Michael, né? Que é a primeira catedral ortodoxa russa nos Estados Unidos, na cidade de Sitka, por exemplo. É uma cidade ainda que tem muita cultura nativa do Alasca, que tem o seu povo, se eu não me engano, é o Tlingit. Eu não sei falar muito bem, mas tem Ingrid. Tlingit, isso. Que é bem. São como se fossem os povos originários dessa região, né? Então ainda tem uma cultura nativa bem forte em Sitka. Tem o Alaska Raptor Center também, que trata de águias feridas e faz a reintrodução delas à natureza, assim que elas estão, É a estão famosa, recuperadas. Muito é famosa. o famoso símbolo do Alasca, que é a águia careca, tá? Ela é careca como eu, tá? E também em Sitka, né, tem um local de observação, é um local, né, bem conhecido de observação de baleias, né, tem diversas tipos de baleia, né, baleia cinzenta, orcas, jubarte, então também é bem conhecido por isso. E Juneau, também com muita vida selvagem, geleiras famosas, e aí também bem famosa pelas excursões de observação de baleias e aí também de ursos, gente. Juneau já é uma área ali que já fica mais perto dos ursos, então tem muitas expedições de companhias que é para observar ursos, né? Caminhadas e trilhas, claro, sempre com muita segurança, não tenham dúvida. Mas é uma cidade bem famosa também da região. Eu quero chamar a atenção também para o Fjord Tracy Arm, que é lindíssimo, e os passeios que podem ser feitos a pé pela geleira Mendenhall. Mendenhall. Eu acho que é uma atração bem interessante. Pessoal, finalizando nossos slides aqui de Alasca, a gente vai até passar um vídeo depois. A gente tem o Ice Strait Point, né, conhecido pela pesca de salmão selvagem. Também tem a fábrica de salmão enlatado aí nesse local. E também muitas excursões de trilhas, tá, para observação de ursos e também algumas excursões de caiaque ou com os Zodiacs para admirar as baleias, tá bom? E aí, pessoal, a gente chega em Anchorage, que é a maior cidade do Alasca, é o centro da herança nativa do Alasca, então muito conhecido pelo artesanato, pela valorização dessa cultura nativa, então muitas apresentações de danças locais, réplicas das habitações indígenas, museus, como eu falei, maior cidade do Alasca, e aí sim tem uma grande variedade de excursão da até para o público mais radical, quanto para o público mais tranquilo, que quer fazer uma caminhada, ir em museu, enfim. João, sabe que me recomendaram um restaurante, que eu preciso descobrir o nome, que você pode almoçar tranquilamente com vista para as geleiras. Deve ser algo espetacular. Sem dúvida nenhuma. A gente vê até se a gente consegue aí, alguém da equipe que está assistindo a gente, consegue dar uma pesquisada no Google, vai que acha, a gente já coloca até aqui a dica no chat para quem está assistindo a gente. Pessoal, vamos agora ver um vídeo rápido aqui da Silversea, do time de expedições da Silversea, sobre Alasca. Ixi, gente. Peraí
Apagando, deixa eu tirar o som pra vocês aqui. Apagando. Aqui, começar. Pronto, seu alarme Verisuri já está instalado. Agora, se alguém tentar entrar na sua casa... Pronto, seu alarme Verisuri já está instalado. 3 Agora, segundos, se alguém pessoal. tentar entrar na sua casa... Aí. So we're standing here in the village of Unga, an Aleut village, founded in 1833. Oceanic plate going down. You get a trench formed, a downward, in the oceanic crust. So where it's touching my hand, that's totally safe. Oh, that's This is the part with amazing. the stinging cells right here. Maravilha, hein? João, eu acho que esse vídeo é espetacular, porque além de mostrar a beleza do Alasca por inteiro, você vê aí as excursões de um navio de expedição. É uma característica de cruzeiros cada vez mais sendo procurada. Você vê que a saída nos passeios é em pequenos grupos, em Zodiacs. A companhia fornece uma marca gratuitamente e também tem um colete salva-vidas, e eles vão diretamente aonde a natureza mostra o que tem de vida selvagem, de belezas naturais, enfim, é uma experiência única. Recomendo a todos. Muito bom, né? A gente pôde ver aí realmente os Zodikes, né? Os bots, passeio até do avião, né? Que é aquele avião aquático, né? Que ele consegue pousar e decolar da água. Que aí, Hidroavião. Hidroavião, perfeito. E como o Ilha falou, gente, isso só as navegações mais exclusivas proporcionam, tá bom? Navios grandes, como a gente falou nos primeiros slides, vão para essa região, mas é uma viagem muito mais contemplativa. Aí eu sugiro, né, se o cliente vai fazer um navio grande no Alasca, eu sugiro pegar uma cabine com varanda, né? Aí sim vai ser uma experiência bem interessante para ele. Mas sempre que possível, consultem nossa equipe que a gente passa as melhores opções dos cruzeiros premium e luxo. E não esqueceu binóculos.
Não esqueceu binóculos. Mas as companhias de luxo providenciam na cabine, em sua grande maioria, binóculos. Claro que você não leva para casa, mas todas as cabines equipadas com binóculos nas companhias de luxo, tá, pessoal? Que eu já visitei, que eu conheço e posso falar. Para o nosso segundo destino do dia, pessoal, a gente vai falar de Canadá e Nova Inglaterra, né? O Nova Inglaterra e Canadá, que é um destino onde o astro é o outono, né? Aqui como o nosso slide diz. Justamente por essa época do ano, realizar um espetáculo nas folhagens que faz esse destino ser muito famoso nesta época, tá bom? E aí, claro, melhores meses navegáveis, agosto a outubro, tá bom? Que é justamente essa época. É uma região não muito conhecida, não muito procurada pelos brasileiros, tá, pessoal? E até por isso que a gente quis trazer aqui para vocês, porque é uma viagem muito bonita, realmente, de cores totalmente diferentes, né? A gente, quando pensa em viagens para destinos mais exóticos, a gente fala de Ártico, a gente fala de norte da Europa, a gente fala de Antártica, até a gente fala de Alasca, destinos mais brancos, né, mais gelados, com muito gelo. Quando a gente fala de Galápagos, por exemplo, é um destino mais rochoso, né, que claro, tem a sua natureza. E quando a gente fala de Canadá e Inglaterra, a gente fala de um destino, acho que visualmente, de navegação único, né? Justamente por ser um destino focado nessa época do ano, do outono, tá bom? Tem um comentário a mais para fazer. Uhum. No caminho desses cruzeiros, a gente passa pela área de ricos, onde ricos e famosos dos Estados Unidos têm suas mansões, todas antigas, né, com locais, cidadezinhas, povoados, com mais de 250 anos de existência e dando ênfase às folhas de outono com sua cor avermelhada, das típicas árvores do Canadá, que são os álamos. Aqui, gente, um pouquinho do mapa dessa região, né? A gente tem aí Quebec como um dos principais portos, muitos roteiros também saindo de Nova York, alguns de Boston, Halifax também é um porto de embarque bem famoso. Mas assim, principais é Boston e Nova York. É uma viagem muito interessante para aqueles clientes que vão para Nova York, às vezes vocês oferecerem isso para eles, montarem um roteiro completo, que tem um terrestre em Nova York, mas também tem um cruzeiro fazendo Canadá e Nova Inglaterra para dar essa quebrada nesse ritmo insano que é o ritmo da cidade de Nova York. Eu acho que é uma experiência bem interessante, tá bom? Aqui novamente mostrando para vocês os nossos mapas, né? A navegação principal realmente é no período do outono, né? Como o William falou, com as suas folhas avermelhadas, né? Das árvores dos álamos. E aí, entrando aqui nas principais cidades desta região da Nova Inglaterra, a gente tem Quebec, que é uma cidade, claro, que fica no Canadá, foi fundada em 1608, às margens do rio St. Lawrence, tá bom? É uma cidade que se fala o francês, tá? Principalmente. Que é uma das grandes... É a Por favor. cidade mais antiga dita francesa da América do Norte, Quebec. Realmente, o idioma oficial é o francês. Que uma das principais atrações, né, de excursões dessa cidade é o bairro antigo, né, e o famoso hotel Chateau Frontenac. Acho que eu falei direito, William? Chateau Frontenac, é isso mesmo. Ele, Que é este que está toda a na gente, imagem.
Toda a certo? gente de viagem, em princípio, já ouviu falar nesse castelo que domina Quebec. Maravilhoso. E aí, pessoal, Montreal também é uma cidade aí bem grande, bem considerável nessa região, que também os navios atracam, tá bom? E aí, uma das principais excursões é um passeio para as cataratas de Montmorency, que a maioria das companhias que vão lá tem, e aí é esse sim, pessoal, esse passeio em Montreal das cataratas de Montmorency, ele é bem disputado, então é bom reservar com antecedência, tá bom? Sempre que possível. É interessante, viu, João? Passeando por Montreal, as ruas, etc., você se sente um pouco na Europa. É o tom de Montreal, tá? Perfeito. É, é um estilo é um estilo Campos do Jordão, Ilha, você diria, de arquitetura ou não? Nem pensar. Longe disso. Estamos falando de uma coisa mais clássica, Mais mais clássico, simples, mais maravilha. bonita, né? É. Aí, pessoal, entrando aqui já em outras cidades dessa região, a gente tem St. John, que é a capital de uma província, né? A província de Newfoundland, que é a província aí que eles falam dos fundadores, né? É por onde eles chegaram, né, pessoal? Os fundadores aí, né? A gente não podemos falar, eu não gosto de falar isso porque eu respeito muito os povos nativos que já estavam na América, né? Tanto aqui na América do Sul quanto na América do Norte. Mas os colonizadores, né, que vieram da Inglaterra, eles chegaram primeiro nessa região, claro. E aí tem essa província de Newfoundland, que é uma das mais antigas, né? St. John é uma das cidades mais antigas da América do Norte e que ela tem uma combinação entre um luxo de uma cidade média, né, e com o tradicionalismo da cidade pequena. Ela tem essa mescla que torna uma experiência bem bacana. E temos também o rio St. Lawrence, que conecta o Oceano Atlântico com os grandes lagos do Canadá. É um canal muito importante de comércio, né, de passagem de exportação e importação, de mercadorias. E claro, um canal que ajuda muito os cruzeiros que visitam Montreal e Quebec a chegarem nesses destinos. Ô, João, eu queria acrescentar, fazer um pouco de propaganda do amplo portfólio da Qualitools. Nós temos, embora não haja procura por enquanto, nós temos informação sobre navios operando nos grandes lagos, que é essa área entre Canadá e Estados Unidos. Show de bola. Seguindo, pessoal, temos Boston, cidade muito famosa. No inverno faz um frio do caramba lá, mas no outono já é um pouquinho. É frio, claro, mas mais gostosinho. É uma cidade antiga, né, que ainda tem muita herança, né, muitos museus, arquitetura que remete à época da Revolução Americana, tá bom? E Universidade, universidades muito famosas. hospitais de referência também. E deixa eu contar uma historinha, João. Adoro contar. Quando eu estive em Boston, fui fazer um city tour, visita a cidade, num ônibus. Eu achei estranho o formato do ônibus. Falei, que coisa estranha. Então começa com um tour assim tranquilo e de repente o ônibus desce uma rampa e entra no lago. Era um ônibus anfíbio e o tour é chamado Duck Tour. É o tour do pato. E Duck foi Bus. super, Duck Bus. Foi super divertido e a gente viu Boston desde o lago, que foi uma experiência também única, né? E graças a Deus o ônibus conseguiu sair depois do lago também e voltou em terra firme. Muito divertido. Super legal. E até, gente, assim, Boston é uma cidade que tem muito embarque e desembarque para os cruzeiros dessa região da Nova Inglaterra e Canadá. E aí, mais uma dica.
É uma cidade bem grande, com muita coisa para se fazer, né? Como o Ilha falou, esse passeio do Duck Bus. É a cidade que tem um dos maiores, se não o maior time de basquete americano, né? Que é o Boston Celtics. Então, às vezes, fazer um pré ou um pós do seu cliente para ele ficar um tempo nessa cidade. Se eu não me engano, também é a cidade do New England Patriots, né? Que é o time de futebol americano, que já não está muito bem. Mas o ponto que eu quero fazer aqui é uma cidade muito grande, com muita coisa para fazer, que dá para você quebrar um pouco o roteiro do cliente, adicionando um cruzeiro que embarque e desembarque nessa cidade para depois ele continuar no seu terrestre, né? Então, mais uma dica. Já que o João falou em pré e pós, eu solto um pitaco e vai ter novidades da Qualitours Queensberry para 2025. Nos principais portos de embarque e desembarque, teremos pacotes de 1 a 2 noites com traslado e opções de passeio para vocês venderem e com a devida comissão, evidentemente. Perfeito, é sempre bom novidades. Pessoal, seguindo, temos agora outra cidade que tem bastante. Aí não é uma cidade de embarque nem desembarque, né? Mas é uma cidade de parada que é Newport, que nas nossas pesquisas aqui para fazer esse webinar, é uma cidade que, pelo que a gente entendeu, ele é um refúgio de férias de Ricos e famosos. ricos e famosos. Dá uma olhada na mansão aqui do slide, hein? Essa eu já aluguei para um amigo meu que pediu pro final do ano, mas se alguém quiser, ano que vem ainda tenho datas disponíveis na minha mansão, tá? Pessoal, continuando na região da Nova Inglaterra, temos Portland, assim como Newport, aqui também é uma cidade de muitas mansões da era vitoriana, destino de muitos ricos e famosos. Uma cidade que tem bastante restaurantes badalados, viu? E muitos passeios de barco ao pôr do sol, tá bom? É uma cidade que tem um pôr do sol muito bonito. Então eles têm muitas excursões assim, inclusive as próprias companhias também têm excursões que o cliente sai do barco da companhia e entra às vezes num iate exclusivo para ele, o grupo de amigos, ou só o casal, para fazer um passeio ao pôr do sol mais exclusivo, tá bom? Eu queria recomendar experimentar as cervejas artesanais da Allagash Brewing Company, que tem sede em Portland. Como que é a ilha? Alagoas? Allagash Brewing Company. Company. Legal. É uma cervejaria Allagash, tá? Cervejas artesanais. Muito bom. Você me lembrou agora, eu não lembro da cervejaria da Geórgia também, que tem lá em Atlanta. Ilha. Você acabou de me lembrar que eu tava querendo resgatar o nome, depois eu até vou ver se você lembra comigo. Ok. Pessoal, Bar Harbor é no estado do Maine, tá bom? É um destino turístico de muitos passeios e trilhas um pouco mais tranquilos, né? Você pode ver que a arquitetura aí, ela também remete aos primórdios aí dos Estados Unidos. Bem indicado excursões para um público que não quer muita aventura, às vezes tem alguma dificuldade de locomoção um pouco maior, né? Os nossos clientes de mais idade. Aí é bem bacana para fazer alguns passeios pelo centro histórico, visitar lojinhas, tomar uma cerveja. É um porto de parada considerável aí que muitos roteiros acabam indo. Temos agora mais um vídeo. Vamos ver se esse vai vir com propaganda também. A Very Sure? Você tá ganhando comissão dessa Very Sure, hein? Vamos ver se vai ser da Verisure. Ufa, só o vídeo.
Eu quero chamar a atenção, esse vídeo é da Ponant, a única companhia realmente francesa de navegação que tem uma frota de navios e iates, na verdade, de 186 passageiros voltados para a expedição. E a bordo vocês viram um pouco, nada melhor do que você visitar o Canadá, desfrutando da gastronomia francesa, muito caviar e vinhos nacionais, e o bom serviço da Ponant, ainda uma companhia um pouco desconhecida para nós no Brasil, mas excelente. Recomendo e podem reservar através da Qualitos. É isso aí, gente. E eu não sei se vocês receberam a nossa comunicação, pessoal. A gente estava com uma ação muito, muito interessante de Ponant nessa Black Friday, que ainda está válida, que é um 5% de overcommission, tá bom? Para a Ponant, que vocês podem aproveitar aí, tá bom, gente? Eu vou, a priori, até essa sexta-feira, dia 29, tá bom? Mas se alguém tiver alguma solicitação depois que estava aqui com a gente online, eu puxo a lista depois, igual eu fiz no último webinar, né? Prestigiar quem está ao vivo com a gente. Tiver alguma solicitação de Ponant aí na próxima semana, pode falar comigo que eu garanto esse comissionamento extra para vocês, tá? Que estão prestigiando a gente aqui hoje. Pessoal, já entrando nos nossos últimos 6 slides, temos o último destino de hoje, saindo um pouco do gelo, a gente vai para a região das Bermudas, né? Região aí muito famosa para os cruzeiros, né? Os roteiros principalmente que saem de Boston e Nova York. É uma região de praias de areias rosadas, um mar azul, um pôr do sol maravilhoso, campos de golfe, esportes aquáticos, lojas, restaurantes, cassinos. É um destino quente, né? E com temporadas mais extensas, indo de março até outubro, tá bom? A priori, mas eu tenho quase certeza, tá, gente, que assim como o Caribe, tem roteiros de Bermudas o ano inteiro, tá bom? A gente pode até depois confirmar isso com você. Bermudas é uma região, né, de ilhas localizadas no Oceano Atlântico, a leste dos Estados Unidos, né? É um território ultramarino britânico, que tem uma ilha principal e um conjunto de pequenas ilhas interligadas por pontes, tá bom? E aqui uma curiosidade que a nossa equipe foi atrás, que dizem que a peça de roupa bermuda foi criada lá, em um período que era proibido por lei que as mulheres mostrarem as pernas, elas utilizavam um grande short abaixo do joelho, que foi batizado com o nome da ilha, tá bom? Então aí é uma curiosidade. Vamos aqui mostrar um pouco do mapa, que não era para estar aqui, então já estou passando por este mapa, gente. Me falaram no ponto eletrônico que o mapa está errado, então vamos seguindo. Agora vamos passar por alguns dos principais destinos de Bermudas, que são Hamilton e Kings Wharf, tá bom? Hamilton com excursões de trilhas que vão em cascatas, em cachoeiras, parques, e também tem alguns museus, mas claro, nesse tipo de viagem não é o que o cliente normalmente procura nas excursões, mas também tem galerias de artes, restaurantes conhecidos ali na região, mas claro que o destaque sempre vai ser para essa água maravilhosa, essa água azul. E aí Kings Wharf, que é conhecido como o terminal de cruzeiros nas Bermudas, né? O principal destino, o principal centro ali dos navios nesta região. Ilha, algum comentário antes de eu passar o último videozinho aqui da nossa apresentação sobre esta região? Senão eu já vou passar o vídeo aqui da NCL. Tem meus comentários, sim. Deixa eu falar para você. Volta para trás um segundinho. Obrigado. Bom, primeiro, Bermudas é um lugarzinho pequenininho. As ruas são muito estreitas.
Então só tem aqueles mini buses, né, para coreanos, para você rodar lá dentro. Tudo é muito pequenininho e compacto. Uma das atrações eu que gosto de comprar são as lojas tax-free, isenta de impostos, onde você pode comprar uma manta eh, de, eh, de lã da Escócia, muito bacana, muito fina. Eu comprei, claro. E eu também encontrei o single malt, o whisky que eu gosto, o tipo de whisky que eu gosto, que é o single malt. A característica das Bermudas são essas praias cor-de-rosa. Elas são de fato cor-de-rosa por causa dos caranguejos, deve ser caranguejo e camarão, enfim, de casca avermelhada, que acabam tornando essa areia de cor-de-rosa. Lindas rochas nas praias, maravilhosas. Você pode até passar por baixo, algumas têm buracos para você passar de um lado para o outro. Outra característica interessante para vocês se lembrarem de Bermudas, embora seja um destino difícil de vender, é que lá há uma certa falta de água. Então, todas as casas têm um telhado pintado de cal virgem. E para quê? Para coletar a água da chuva e aí imediatamente canalizadas para cisternas debaixo das casas. Tá? Isso é uma característica de Bermudas. Bermudas é um destino maravilhoso para quem gosta de golfe. Tem campos de golfe, tem gente que vai para as Bermudas só para jogar golfe. Tá? Esse é o detalhe de Bermudas. E é um destino, Ida, que tem muita opção de mini cruzeiro, né? 3, 4, 5 noites, justamente por ser uma região não muito grande. E como a gente falou, embarques normalmente em Boston e Nova York. Então, mais uma dica aí, eventualmente dar uma quebradinha na rotina do cliente e adicionar um mini cruzeiro que pegue Bermudas, que vai ser bem bacana. E como o Ida falou, aqueles clientes que gostam muito de golfe, é uma região que tem campos de golfes maravilhosos. Vamos agora um vídeo, vamos torcer para não ter propaganda. Se tiver, eu tiro o mais rápido possível, tá, gente? Então aí, pessoal, um vídeo para finalizar. E como eu falei hoje, era até que não foi tão rápido assim, né? A gente ficou 1 hora, porque a gente, se deixar aí, a gente fala, né? Se deixar, a gente vai falando. É o Foi. nosso mal, né? Dá microfone para nós. Não tem Vou dando uma jeito. olhada no chat aqui. Não muitos comentários, mas a Tita ali falando. A Tita foi pro Alasca esse ano, né, Tita? Foi ano passado, mas falou que todas as paradas são uma graça. Os roteiros valem muito a pena, realmente. A Adriana postou algumas dicas de restaurante no Alasca aí, pessoal. Peter aí da nossa parceira Shodana falando das lagostas no Maine. Vou anotar essa dica também. E, gente, acho que hoje era isso, tá bom? Eu queria relembrar vocês
Semana que vem tem um último webinar do ano que a gente definiu o nome hoje, já vou adiantar para vocês, vai se chamar Ressaca da Black Friday Qualitours. Então a gente vai ainda manter algumas oportunidades muito interessantes que estão ativas essa semana, tá? Vou apresentar para vocês. Vai ser na próxima quarta-feira, dia 4, mas vai ser às 17 horas, tá bom? Vai ser à de tarde. O nosso último webinar do ano, então eu conto com vocês. Lembrando que todos os nossos outros webinars ficaram gravados no nosso YouTube, estão disponíveis para vocês lá. E fiquem ligados nas redes sociais da Qualitours, nos e-mails, tem muita novidade boa vindo aí. 2024 foi o nosso ano e 2025 com certeza vai ser melhor que 2024. A gente agradece todos os agentes que prestigiaram a gente